E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver como fazer mapas com o editor de mapa do Zero AD. Esse é um vídeo introdutório, né? Fazer mapas é uma das coisas mais fáceis que vocês podem fazer para ajudar a criar mods para o jogo sem ter que mexer em código ou sem ter que modelar coisas 3D, esse tipo de coisa. Então é bem simples e vamos lá. Então primeiro vocês vão clicar aqui no editor de cenário. E aí a gente vai sair aqui nessa tela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no terrain, aqui no terreno. E aí tem essa opção aqui para Resize Map, para redimensionar o mapa. Então você clica e aí você escolhe aqui o que você quer. Então vamos criar um mapa Tiny, porque é só um exemplo, que é o menor de todos, né? E aí você dá um OK e gera um novo mapa do tamanho que você quer. E aí vem esse mapa vazio, né? Outra coisa que vocês podem fazer, vir aqui nessa primeira aba no map, e aí você escolhe aqui um mapa aleatório, Random Map. Aí você escolhe aqui, por exemplo, Mainland, tamanho Tiny, e aí você dá um Generate. Então aí você vê que ele gerou aqui um mapa, e aí você pode, ao invés de começar com um mapa vazio, você pode começar por esse mapa e ir editando ele. Mas, bom, vamos começar de um mapa vazio, vamos aqui novo. Vou gerar de novo Tiny. Os primeiros comandos que você vai ver aqui são, se você estiver aqui nessa aba Terrain, aqui, terreno, você pode escolher aqui essas coisas aqui. Você clica e você pode editar o mapa dessa forma. Só clicar e arrastar. Você pode... Você tem aqui essa ferramenta Paint, que é o pincel que você está usando. Você pode mudar, por exemplo, colocar 10 aqui de tamanho, o pincel fica maior. Pode colocar até... Tá vendo? Então essa é uma das ferramentas. Mas aí você tem, por exemplo, o Replace. Você escolhe aqui, ele vai substituir a textura que tiver. E Fill, na verdade eu não sei bem a diferença do Replace e do Fill, mas ele também preenche, como se fosse o Paint, sabe? Aí você tem essa coisa para você pintar. E aí você tem essas ferramentas aqui, por exemplo, Modify. Você clicar com o botão esquerdo, ele vai gerando essas elevações aqui. Se você clicar com o direito, ele gera um buraco, tá vendo? Você clica, segura e arrasta. E isso vale para outras ferramentas também. Por exemplo, esse Ridge aqui, ele gera como se fosse uns picos. Aumentar o Strength, o efeito é mais drástico. Tá vendo? Ele gera tipo uns picos. E aí a mesma coisa, se você clicar com o botão direito, ele vai gerar uns buracos. Tem o Smooth, que é para... ele suaviza. Por exemplo, essa parte aqui que está bem acidentada, se você clicar aqui com o Smooth, tá vendo? Ele suaviza. E o Flatten é para deixar tudo plano em uma área. Parecido com o Suaviza, não sei bem a diferença, mas tá vendo? Ah tá, ele vai gerar um terreno plano na altura do ponto que você criou. Eu gerei um buraco aqui. E aí beleza, essas são as ferramentas de terreno, né? E aí você pode explorar os detalhes, você pode colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um cliff, né? Um penhasco. Você pode pintar. Para girar o mapa você pode apertar Q e E. Ele vai rotacionar. Com a rodinha do mouse você pode dar zoom. E você move com as setas. Além disso, você pode olhar aqui nesse Visualize, você pode ver, por exemplo, os terrenos, né? Tipo, Building Land. Quer dizer, essa parte que está vermelha, você não consegue construir. Então é para você saber se dá para construir, se dá para, por exemplo, se dá para os barcos andarem. Tá vendo? Não tem água, né? Então não dá para andar em nenhum lugar. Por aí vai. Uma das coisas mais legais é essa aba aqui, Environment, Ambiente. Você pode ajustar todos os detalhes do ambiente. Por exemplo, aqui é a altura da água. Demora um pouco para processar, tá vendo? A água vai
preenchendo de acordo com a altura que você define aqui. Aí aqui você pode definir se a água vai ter mais ondas ou menos, tá vendo? Isso aqui é se a água vai ser mais clara ou mais escura, tá vendo? Mais transparente. Isso aqui é o ângulo do vento, você pode ajustar. E aí você tem toda a questão do sol aqui que você pode mudar, tá vendo? Para deixar mais noite ou mais de dia e tal. Dependendo de como você selecionar, ele vai gerar sombras, esse tipo de coisa. Bom, essa é a aba do ambiente, você pode explorar aqui esses parâmetros. Aí a próxima coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no Players, nessa segunda aba aqui. E aí você define aqui, por exemplo, o número de jogadores que você quer no mapa, vou colocar 2. E aí aqui, por exemplo, as configurações do jogador 1, vou colocar... Bom, a gente vai gerar um mapa skirmish, então você vai poder escolher a civilização. Mas vamos colocar por padrão aqui, vamos colocar, sei lá, persas. E o legal aqui ó, é que você consegue escolher as cores, você consegue escolher não só as 8 que tem no jogo, mas qualquer cor praticamente. E aí, por exemplo, o jogador 2, vamos colocar os, sei lá, espartanos. E aí vamos colocar um azul bem claro, para ficar bem contraste. E aí o segundo vai ser uma IA. Então, aqui a gente define os jogadores. Agora uma das coisas mais importantes, né? Definir as unidades. Então é nessa aba Objects aqui. Então vocês vão ver aqui que tem uma lista enorme de objetos que você pode usar. Então basicamente as unidades vão estar como units, geralmente. E aí você escolhe a civilização, né? Por exemplo, a gente quer os persas, você tem aqui Pers. Então tá vendo? Estruturas são construções, né? Tá vendo? Aqui tem as construções e aí tem as unidades. Então você pode colocar as unidades específicas. Para colocar as unidades, você vai clicando. Se você clicar e segurar, pode girar ela. Para deletar ou selecionar, você clica aqui nesse ícone aqui, clica nela, deleta. E aí, o que acontece? Para você, se você colocar só algumas unidades fixas, vou colocar um exemplo aqui. A gente clica aqui na seta. Não, essas unidades aqui estão como Gaia, eu tenho que selecionar Player 1. Clico ali para selecionar, delete. Aí volto aqui nessa ferramenta para colocar. A segunda ferramenta ali, essa aqui, é só para selecionar. Selecionar e mover e rotacionar. Então, por exemplo, coloquei... de novo coloquei Gaia. Então, ó, selecionei aqui, aí eu mudo aqui. Player 1. Pronto. Agora ficou pro Player 1. Eles estão selecionados. Se eu der Ctrl C, eu copio, Ctrl V, tá vendo? Ele gera outras unidades aqui. E agora elas estão selecionadas, eu mudo para Player 2. E aí, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e dar um Simulation Test Play. Ele vai simular o que vai acontecer aqui, tá vendo? E aí para poder jogar, você clica aqui na setinha. E aí você pode controlar as unidades, tá vendo? Tá bem lerdo. Aí eu vou dar um reset aqui, ele volta. Mas se você colocar só a unidade fixa, né? O seu mapa... A gente quer fazer um mapa skirmish, né? A diferença do mapa skirmish é que os jogadores podem escolher as civilizações. No cenário, você já vem com uma civilização específica com unidade específica. Então, o cenário, por exemplo, é mais se você quiser fazer uma campanha, alguma coisa desse tipo. Aí você pode criar vários cenários, por exemplo, e aí ser como se fosse uma história, uma sequência, alguma coisa assim. Mas para fazer um mapa mais ou menos normal, a gente tem que fazer um mapa skirmish, que é um mapa fixo, onde o jogador pode escolher as civilizações. E aí é determinado o lugar onde eles começam. E os mapas aleatórios, né, o Random Map, o mapa é gerado completamente aleatório mesmo. Então tem esses três tipos de mapa. Então, para a gente fazer um mapa skirmish, primeiro, né, a gente precisa colocar algumas árvores aqui, né, senão não tem como jogar, né. A árvore é Gaia, né. Coloquei algumas árvores, copio. Então tá aqui as árvores. Aí agora eu coloco um pouco de metal. Vou colocar um metal desse lado, vou colocar um metal desse lado aqui. Pedra. E aí, vamos colocar também os arbustos, né? Bush. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as unidades iniciais, como se fosse a posição onde eles começam. E aí
todas essas unidades vão estar como skirmish aqui no começo, o nome. O que significa? Significa que, por exemplo, skirmish structure default barracks. Isso aqui é um quartel. Então se você colocar esse quartel aqui, tá vendo? Ele tá aparecendo o quartel Gaia. Se eu colocar o player 1, a gente escolheu Persa. Se eu colocar um quartel, seria o quartel dos persas. Mas como eu tô colocando aqui skirmish, quer ver, ó? Eu vou colocar aqui o player 1 e pro player 2. Se a gente for lá e simular, vocês vão ver que esse quartel que está aqui de Atenas vai transformar no quartel da civilização que foi escolhido. Então aqui, tá vendo? Virou o quartel dos persas. Então essa é a ideia. Você vai colocar esses objetos que tem skirmish, eles são genéricos. E aí eles vão se transformar de acordo com a civilização. Então você coloca aqui o centro, né, o Civic Center. Você coloca aqui para o player 2. Ele gerou ali a área, coloca para o player 1, ele gerou a área. E aí se você quiser, por exemplo, começar com alguma unidade, né? Então, por exemplo, Units Default Support Female. Essa é a mulher, basicamente. Então, para não começar só com o centro, né? Vou colocar aqui 2 mulheres, 3. E aí para o player 2, vou colocar 3 também. E aí agora, quando a gente simular, tá vendo? Eles se transformam de acordo com a civilização que você escolheu, inclusive as mulheres, não só o centro, tá vendo? Essa é a mulher persa. Então, beleza, essa é a ideia geral de como fazer mapas. E aí a gente pode salvar o mapa. Antes da gente salvar, na verdade, a gente tem que definir aqui o nome do mapa, né? Vou colocar a teste só para aparecer em primeiro. E aí a gente salva e abre no jogo. A gente vai vir aqui single player matches e aí tá vendo? Tá no skirmish aqui, map type skirmish, e aí o meu mapa tá aqui, tá vendo? Teste. Eu não sei se essas cores aqui são as cores que eu defini lá ou se ele mudou, mas tá vendo? Já veio os persas e Esparta como a gente tinha definido, e aí a gente dá um start e aí tá aqui o nosso mapa. Você pode jogar o mapa. Agora, se a gente quiser adicionar esse mapa em um formato de um mod para poder compartilhar, essa é a estrutura do mod que a gente tem que fazer aqui. Então a gente vai naquela pasta lá, Local Share 0D Mod. Bom, essa localização aqui, como eu disse antes no vídeo anterior, vai depender aqui do sistema que você está. Se você estiver no Windows, é um desses caminhos aqui. Você vem aqui no Game Data Paths. E aí eu criei essa pasta aqui, novo mapa, que vai ser o meu mod. Dentro dessa pasta, a gente tem que ter essa estrutura aqui. Tem que ter uma pasta Art, dentro dela Textures, UI, Session, Icons, Map Preview. Primeiro a gente vai criar essa pasta Maps, Skirmishes, e aí você coloca aqui o nome do arquivo. Você coloca o arquivo, né, que o mapa que você criou vai estar aqui, ó, User, Maps, Skirmishes, e aí tá aqui. Esse é o mapa que a gente criou. Então a gente vai copiar esse arquivo. Aí eu criei essa pasta novo mapa que vai ser o nome do mod. Vocês têm que criar o arquivo mod JSON do mesmo jeito que eu expliquei no vídeo anterior. E vocês criam a pasta Maps, só para mostrar aqui. É isso. Cria a pasta Maps, Skirmishes, e aí você cola aqui o seu mapa. Teste. E aí, no jogo a gente tem a miniatura que aparece do mapa quando você escolhe o mapa, né? A miniatura pode ser qualquer imagem, mas para você criar isso, o jeito mais fácil é você tirar um print dessa imagem aqui. Bom, eu vou usar o mapa que eu já tinha feito aqui, e aí vocês vão abrir esse arquivo. Esse é o arquivo do mapa, né, que a gente criou. A única coisa que vocês precisam fazer é adicionar aqui nesse preview o nome de um arquivo PNG onde vai estar a imagem do seu mapa, o print que você tirou. No caso aqui, essa imagem tem que estar aqui, Art, Texture, UI, Session, Icons, Map Preview, tá aqui. Eu tinha criado esse mapa aqui, criei essa miniatura, e aí eu coloco o nome desse arquivo nesse campo aqui. Aqui no manual do Atlas ele fala que essa imagem ela tem que estar nesse tamanho aqui, 400 por 300, dentro de uma imagem 512 por 512 preta. Eu vou usar o Inkscape aqui.
Então ele fala aqui 400 por 300. Coloco aqui no canto, salvo. Então, gerei essa imagem aqui com o tamanho que eles pediram, 512 por 512, com o mapa no canto. Agora eu venho aqui, Settings, adiciono o meu mod, né? E aí venho aqui, e aí aquele mapa ali, eu usei um outro mapa, eu venho aqui, o nome dele, Confronto na Praia. E aí tá vendo, a miniatura aparece aqui. E aí você começa o jogo. Esse é o mapa que eu criei e tal, tá aqui, tá vendo? Então é isso, essa é a estrutura do mod que vocês precisam lembrar. Vocês vão criar os seus mapas, vão colocar aqui no Skirmish. Se for cenário, vai ser uma outra pasta, provavelmente cenário ou cenários, não sei. Mas aí vocês podem só dar uma olhada em algum dos mods que já existem, ver o nome correto da pasta. E aí vocês vão colocar os seus mods aqui. Esse XML é o que foi gerado pelo editor, né, do mapa, quando vocês salvaram, que vocês conseguem achar o caminho aqui. Quando você vai dar um open no mapa lá no editor, vai aparecer o caminho onde ele salva. Então é só você ir lá, pegar o mapa, colocar nessa pasta, gerar essa preview, mas não é obrigatório, né? O preview é só pra ficar bonitinho e tal, mas não precisa. E é isso basicamente. E aí se vocês quiserem saber mais sobre o Atlas, vocês têm essa página aqui na Wiki, que explica todos os detalhes de como usar. Teve algumas coisas que eu não expliquei, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas todos esses detalhes vocês conseguem ver aí no Atlas. Então agora vocês já podem fazer os seus mapas, quem sabe até umas campanhas aí. Então é isso, obrigado por assistir e até mais.